E o episódio começa com o Ichikawa mexendo no computador, e ele começa a refletir se ele realmente tá gostando da Yamada. Então começa a pesquisar sobre suas redes sociais. E rapaziada, vi que o feedback dos últimos vídeos foi muito bom. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra estar sempre apoiando, valeu? Sem mais enrolações, bora voltar pro episódio. Quando Ichikawa tá navegando sobre a Yamada na internet, ele percebe sobre um programa de TV, onde ela participa toda terça-feira às 7 horas da noite. E quando ele percebe que hoje é terça-feira, ele sai correndo pra sala. Nossa! Porém, ele chega tarde demais, e o programa já tinha se encerrado. Sua irmã então pergunta o que ele estava assistindo, e ele sai todo triste dali. Sua irmã fala que vai desligar a TV, e ele sobe pro seu quarto novamente. Então a cena corta pro dia seguinte na escola, onde vão praticar atividade de educação física. Ichikawa continua a refletir porque ele gosta dela, mas não é como se ele quisesse ser namorado dela ou algo do tipo. Ichikawa fica chocado com os peitão dela, e a Yamada se prepara junto com a Hara para correr juntas. Ichikawa tem a sensação que isso não vai dar muito certo, então todo mundo começa a correr. Ichikawa fala que estava certo, já que a Hara começa a ficar muito para trás da Yamada. Ichikawa, novamente refletindo, fala que ele mudou de ideia sobre o festival da escola e sobre a visita no local de trabalho. E então quando ele olha para trás, ele vê a Yamada o alcançando. Com uma cena magnífica, meus amigos. Então Ichikawa fala que a Yamada não pode vencê-lo e começa a acelerar o passo. Se fosse eu, já vinha desacelerando para andar lado a lado. Essa piada aqui não. Então Yamada começa a acelerar também e chega bem pertinho de Ichikawa, consegue agarrar sua blusa e fala para ele esperar. Ichikawa fica surpreso com a velocidade dela e fala para o deixar em paz quando tiver outras pessoas por perto. Então ele começa a correr mais rápido. Yamada começa a comer poeira e quando Ichikawa olha para trás, ele começa a ter uma vista muito privilegiada e fala que ele tá desacelerando por algum motivo. Por que será, hein? Yamada começa a correr lado a lado com ele. Ichikawa vê dois foguetão pulando na frente dele e já pensa logo. E muito sexy. Ichikawa diz pra Yamada que ela está com sua blusa do lado contrário. Então ela fala que ele realmente tem razão. Ela joga o seu casaco pra ele segurar e começa a trocar de roupa ali mesmo, no meio da corrida. Ichikawa já tá ali, suando frio, e que agora ele realmente tem um motivo pra desacelerar mais ainda. Nice. Yamada olha pra trás e percebe algo diferente no rosto de Ichikawa. Quando Ichikawa chega perto dela, ela comenta que é a primeira vez que ela tinha olhado seu olho direito, já que ela nunca tinha visto antes. Ele expressa uma reação de surpreso e depois tampa seu olho novamente com seu cabelo emo. E no meio da trocação de flerte, eles percebem que saíram da pista e voltam imediatamente. Já no final da corrida, eles estão mortos de cansados e Ichikawa tinha acabado chegando em último lugar. Yamada pede ajuda para se levantar, estendendo a sua mão. Em uma cena, como eu posso dizer, um pouco discutível, né? Ichikawa então estende sua mão também e começa a puxá-la. Yamada faz uma gracinha e dá um empurrão de corpo nele. Yamada então pega o casaco do chão e mete o pé ali junto com a Hara, pedindo desculpa por não ter esperado. Mas a Hara fala que tá tudo bem, já que cada um tem que manter o seu próprio ritmo. Hara fala que tá surpresa, já que ela não conseguiu acompanhar a Yamada. Ichikawa continua parada ali na pista de corrida, imaginando inúmeras coisas. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Então a cena corta pra sala de aula, onde Ichikawa tá mexendo no seu pocket e viajando, falando que aquilo não havia nada de especial e que também não tá se reconhecendo, já que tá deixando seus pensamentos correrem soltos dessa forma. Quando ele guarda o celular e vai pegar sua blusa, ele percebe que tá com a blusa de frio da Yamada. Então ele olha pra ela e vê que ela tá conversando com suas amigas sobre amante, namorado e etc. Então a Ruivinha fala que se tivesse um namorado, iria querer trocar de camisa ginástica com ele. Então a Yamada fala que não poderia fazer isso se estivesse na mesma classe que ele. E a Ruivinha fala que não tem nenhuma chance de namorar alguém da mesma classe que ela. Ichikawa percebe que tá ferrado. Fala que ele não pode ser pego vestindo a mesma camisa da Yamada. E começa a surgir pensamentos de zoação sobre ele, com as garotas falando que a camisa dele deve feder muito. Ichikawa fala que a quarta aula está prestes a acabar, e que chegando no intervalo, ele conseguirá devolver a blusa pra Yamada. Porém, de repente a Yamada coloca sua blusa, e ele começa a sentir frio também. Ele cogita possibilidades de vestir a blusa da Yamada, e já nega automaticamente. O professor tá colocando um monte de problema no quadro e fala pro Adachi resolver a questão. E pra quem tá acompanhando a série no canal, sabe que eu chamo o Adachi de Narutinho, então já vai se acostumando aí. Então Ichikawa entra em choque e percebe que o Naruto é o único que não pode perceber que a Yamada tá com sua blusa, já que a única coisa que ele realmente tem interesse é algumas peitolas. Então ele levanta da mesa e fala que quer resolver essa questão. Narutinho fica surpreso e o professor aceita. Quando Ichikawa tá no quadro resolvendo a questão, ele percebe que o dia está claro, já que na minha visão não faz sentido nenhum, né? Ele
não tava ficando com frio, mas segue o episódio. Então ele tenta fazê-la perceber de alguma forma e começa a apontar pro seu uniforme, mas ela simplesmente continua olhando pra ele. Ele continua apontando pro seu peito e ela começa a achar ele fofinho. Narutinho fica bolado e pergunta que merda é essa, dizendo que ele tava querendo se achar, já que achava o problema tão fácil. Narutinho zoa ele e o professor fala que ele não entendeu o exercício direito. Ichikawa volta pra cadeira e fica todo sem graça. Então o intervalo toca. Yamada fala que tá com fome e Ichikawa fala pra ela parar de mostrar os peitos. Então eles vão pro refeitório almoçar. Yamada já coloca um gulosão na boca e sua amiga fala que ela comeu demais. Então quando Ichikawa vai guardar seu prato, a Yamada chama ele pra fora. E eles conseguem trocar de uniforme novamente, com Yamada se perguntando quando que eles foi trocado. Ichikawa mete o cauzão e fala que também nem percebeu. Yamada pergunta se ele não ficou com frio. Ichikawa mete o miguezinho novamente e fala que não ficou com frio. E começa a se perguntar quando que ela percebeu que os uniformes estavam trocados. Então começa uma troca de olhares e a Yamada tem a ideia de se medirem. Chegando lá, a Yamada tenta medir Ichikawa. E ele começa a ter essa visão aí de novo, brother. Ichikawa hoje tá sortudo, hein? Yamada fala que não tá conseguindo usar o aparelho e fala que vai medir com a mão. Ichikawa fica com vergonha e sai dali. Então a Yamada fala que é a vez dela agora. Ichikawa pega uma cadeira, mede a Yamada e fala que ela tem 171, quase 172. Yamada tenta medir novamente Ichikawa, só que dessa vez de uma forma mais adequada. Ichikawa recusa e fala que o único objetivo era medir ela e não ele. Ela continua insistindo, até que ela tropeça e acaba subindo na balança. Ela pergunta se ele viu seu peso. Ele responde que não e pergunta quem que se importa o quanto que ela pesa. Ele acaba confessando e fala que já esqueceu, mas ela não acredita. Então a cena corta pro dia seguinte, com Ichikawa novamente indo pra escola com sua bicicleta. Chegando na escola, ele senta em sua cadeira e começa a ouvir fofoca do Narutinho que a Yamada vai estar em um filme. Então Ichikawa começa a se sentir um pouco mais tranquilo, achando que é um filme de arte de baixa qualidade. Então ele vê a Yamada e suas amigas conversando novamente, e a Ruivinha fala que o Naoki Suga estará interpretando o personagem principal. Ichikawa fica nervoso e fala que até ele conhece esse ator. Então elas continuam de fofoca, e uma de suas amigas fala que vai aparecer em todos os cinemas. Ichikawa fica pensativo e começa a refletir que esse realmente pode ser um grande objetivo para Yamada, que seria um primeiro passo para uma grande carreira. Só que quando a cena vai para Yamada, ela parece estar um pouco infeliz e volta novamente Ichikawa e suas paranoias, dizendo que ela estava sentindo uma pontada de tristeza e que seus colegas de classe eram muito inferiores, o que isso não tinha nada a ver, já que a Yamada sempre era uma pessoa muito gentil. Então chega o professor na sala de aula, dizendo que vai trocar os lugares de todos os alunos, e aparentemente ele vai fazer uma espécie de sorteio. Então Yamada pega o primeiro bilhete e vê que vai se separar de sua amiga. Ichikawa também pega seu bilhete e vai pro seu lugar. Então ele começa a rezar pros deuses da sorte, e quando ele achava que a Yamada ia sentar do lado dele, ela passa e senta um pouquinho mais à frente. Então ele fica meio broxado, mas a Yamada fala que agora eles estão mais perto. Então ele vê que o Narutinho sentou do lado dela, dizendo que não poderia haver coisa pior, e reflete quem que vai acabar do lado dele. Porém quem que vai sentar do lado dele é a Hara, e ele fica um pouco mais aliviado. Então a aula começa, porém ele não consegue enxergar o quadro, já que a Yamada é muito alta. Então ele acaba reparando nos seus cílios e ela vira de repente, com a carinha toda fofa. Só que ele acaba ficando nervoso, porém ele diz que não estava olhando pra ela, já que ela estava na visão do quadro. Narutinho já mete aquela antiga falando que esqueceu o livro de japonês e tenta dividir o livro com a Yamada. Ichikawa fica com raiva e fala que ele tem o livro embaixo da mesa. Narutinho fica sem jeito e meio bolado também. E a Yamada lança um sorrisinho de canto. Ichikawa tentando enxergar o quadro, ele acaba apoiando sua cabeça no ombro da Hara, e ela pergunta se ele não consegue enxergar. Então ela oferece pra ele copiar do caderno dela e senta bem pertinho dele. Quando ele levanta a cabeça, ele percebe que a Yamada tá olhando pra ele com cara de raiva, dizendo que quando é a vez dele não tem problema nenhum. Ichikawa vê a Yamada tratando todo mundo com grosseria e pergunta se ela realmente não queria estar naquele filme. Porém a Yamada fala que ele deve estar feliz sentado do lado da Hara, já que ela é tão legal e simpática. Então Ichikawa resolve falar que durante a aula, tudo que ele conseguia ver era ela. Ela interpreta de outra forma e fica toda bobinha. Então quando ele ia falar que não conseguia ver o quadro, ele repensou o que ele tinha acabado de falar. A Hara chega bem na hora e vê os pombinhos todo com vergonha. Então no intervalo já na biblioteca, ele se explica melhor e a Yamada entende que ele não conseguia ver o quadro e que agora já estava tudo resolvido, já que eles conseguiram trocar de lugar. Ichikawa fala pra ela não ficar mais tensa com o filme, então ela corta ele e pergunta se ele gosta de filmes. Então ele diz que ouviu que ela ia participar de um, e ela comenta sobre o papel dela no filme, já que ela vai interpretar a filha de um policial que está atrás do personagem principal, que ela é uma estudante do ensino médio, seu pai morre, blá 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 blá. Ela diz que também tem uma frase muito impactante no filme, o chamando de esquisito. Ele fica surpreso, mas depois entende que é apenas a fala do personagem dela, quase tendo um infarto do coração. E a Yamada não tem o costume de falar assim, então ela precisa praticar muito. Isolado!
Começa a chamar o Ichikawa de esquisito várias vezes, e ele fala que ela está cada vez melhor. Então brota um grupo de garotas lá na biblioteca observando tudo, e Ichikawa tem a ideia deles treinar em outro local, indo pra um quartinho bem apertado. Bem apertadinho, apertado até demais. Yamada tá sentado na mesa na frente de Ichikawa, pronto pro abate. Calma, rapaziada. Ichikawa já sem jeito, pergunta quando que o filme vai sair. Então Yamada fala que o filme só vai sair na primavera. Ela pergunta se ele vai assistir, ele fala que não sabe. Então ela insiste e ele fala que vai dar um jeito. Yamada abre o sorrisão de ponta a ponta e sai com vergonha do quarto. Então ele pergunta se não vai praticar mais suas falas. Então ela diz que não pode mais dizer essas palavras pra ele. E a cena corta pra casa de Ichikawa à noite, assistindo o programa de TV que a Yamada estava participando. E vê que a Yamada está vestindo um uniforme de marinheiro. Porém ele percebe que ela quase não fala nada durante o programa inteiro. E que quando ela tenta falar alguma coisa ela é cortada, dizendo que isso provavelmente deve acontecer o tempo todo, já que o programa todo de TV ela só fica observando suas amigas falar algo ou então rindo de piada. E todo episódio termina sem ela dizer absolutamente nada. Ichikawa deita no chão e se pergunta por que ele está tão aliviado. Já no dia seguinte na escola, ele tenta não tocar no assunto, porém ele vê a Yamada conversando com suas amigas, dizendo que ela tem muito tempo de tela na TV. Ele começa a observar o quanto que a Yamada está feliz e o episódio se encerra aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e eu te aguardo nos próximos episódios. Valeu, valeu!